Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesses minutos de encorajamento, nessa devocional, vamos juntos meditarmos em Ezequiel, capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos meus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Aleluia. Pastora Rosângela, o que o Senhor tem para nós nesse dia? O que o Senhor tem para nós nesse dia é o que Ele também falou ao meu espírito. Porque a palavra de Deus é a espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então Deus primeiramente fala conosco e depois compartilhamos o que Deus tem falado. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ficar por aqui deixando algo que às vezes nós não atentamos para essa realidade. O atalaia é chamado para dar ouvido à palavra de Deus e avisar o que Deus falou. Dar ouvido à palavra de Deus e avisar o que Deus falou. Quantos de nós, nesses últimos dias, por conta de amizades, temos deixado de falar o que Deus mandou? É lógico que a Bíblia diz em Lamentações 3,37, quem é o homem que diz e acontece quando eu não mandei? É sério falar aquilo que Deus não mandou. Deus requererá de nós. Mas quando Deus fala e nós nos contemos por conta de amizades, Deus nos chamou independente de amizade. Quem nos garante a vida eterna é o Senhor da história, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia aqui diz, e devemos ter um temor muito grande a cada dia acrescentado em nossas vidas. Não é aquele temor, eu tenho medo de Deus. Não, eu tenho tanto temor a Ele que eu quero fazer o que é certo, porque Ele me amou primeiro, porque Ele se deu por mim através de seu Filho. Eu tenho uma dívida com o meu Senhor e essa dívida é impagável. Ele riscou a cédula, sim, mas eu, por tão grande amor, eu tenho que a cada dia me dar a Ele, me gastar na sua obra, me gastar a outros para a glória do seu nome, porque é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. Então, como atalaia, aleluia, como profeta do Senhor, temos que ouvir a trombeta de Deus nesses últimos dias. A trombeta do Senhor está tocando e muitos atalaias estão apáticos, estão atônicos por conta de amizade. Ei, não venda a sua primogenitura por conta de amizade. Não venda a sua primogenitura por espírito de consideração. Não venda a sua primogenitura por conta de pessoas que estão à sua volta. Não venda a posição que Deus te deu no seu reino para propagar, para expandir, para tocar a trombeta no meio do arraial ou fora dele, por conta de espírito de consideração. Deus não nos chamou para ter espírito de consideração. Deus nos chamou para sermos guiados pelo Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que habita em nós e que nos constrange por meio do amor de Cristo. O Espírito de Cristo em nós, que é o nosso parceiro, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
É esse Espírito Santo que tem falado, que tem despertado os atalaias nesses últimos dias, mas muitos estão escondidos, estão com medo, lá dentro da caverna, por conta de palavras negativas, de angústias diversas, queridos. Se eu contar a minha história, em mais de 30 anos de vida com Deus, você vai falar assim, meu Deus, que dó da pastora Rosângela, calúnias e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz que eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para Deus. Quantas vezes eu adoeci? Mas eu me posicionei e falei, chega. A Bíblia nos relata que os homens e mulheres de Deus passaram por situações diversas e não olharam as circunstâncias, olharam para a cruz. O profeta, o atalaia do Senhor, ele tem que olhar para a cruz de Cristo, renunciar às suas próprias vontades, renunciar aos mimimis da vida, renunciar os achismos, vãs filosofias e vã maneira de viver, para executar o chamamento do Senhor nesses últimos dias, para tocar a trombeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala, aleluia, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes, quando tal coisa acontecer, e este for avisado, a trombeta, olha, ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, versículo 5. Quantos estão ouvindo o som da trombeta e não se deu por avisado? Ei, aquieta sua alma. Desses daí, Deus não requererá das suas mãos. Mas aqueles que você deixou para lá e não avisou, sério será. Que Deus nos ajude a ouvir, a ter um temor a Ele, a entender que fomos chamados por Ele, não para espírito de consideração, não para darmos mais honra a terceiros do que ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que é soberano no céu e poderoso na terra. Fomos chamados para tocar a trombeta. Toque a trombeta em Sião, toque a trombeta no Brasil, toque a trombeta em toda a terra, onde quer que Deus te plantar. Este é o momento. Nós temos que declarar, convertei-vos. Outra vez vos digo, convertei-vos. Este é o momento da igreja na terra. Não volteis para as pandemias, porque a cada dia elas vão tendo mutações, não é verdade? Pare de ver televisão, que senão você vai morrer. Se volte para Cristo, se volte para a palavra, se volte para a oração. É tempo de buscar. São esses que o Senhor irá livrar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ouvirás e darás ouvido. Ouvirás e serás avisado. Mas aquele que a Bíblia diz que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, o seu sangue será sobre ele mesmo. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ei, ouça o que o atalaia está dizendo. Este é o dia do Senhor salvar a sua alma, a sua família, libertar a ti mesmo. Porque o nosso maior inimigo não é Satanás e seus demônios. Nossos maiores inimigos e vilões somos nós mesmos. Deus quer nos livrar das adversidades, circunstâncias, tribulações, tempestades, etc e tal. Mas Deus também quer nos livrar de nós mesmos, que muitas vezes tenta atrapalhar a obra de Deus. Tenta atrapalhar o que Deus quer fazer. E aqui o Senhor nos relata, aleluia, que ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Estava como no tempo de Noé. E hoje em dia não é diferente. Muitos não estão dando por avisado. Deixa para depois. Deixa para depois. Depois eu penso. Mesmo diante de tantas coisas negativas, diante de um caos mundial, as pessoas estão com o coração endurecido. Mas muitos dentro da casa de Deus também necessitam de salvação, porque estão com o coração endurecido, porque se tornaram formais. Deus não nos chamou para vivermos um formalismo espiritual. Deus não nos chamou para vivermos uma religiosidade. Deus nos chamou para vivermos Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. A palavra de Deus nos diz, mas se o atalaia vir
que venha a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue não demandarei do atalaia. Ou seja, o Senhor não irá recobrar do atalaia. Louvado seja Deus, porque foi avisado. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Ei, desperta, atalaia, desperta, o Senhor tem algo contigo, aleluia. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, atalaia, e lhe darás aviso da minha parte. O Senhor quer despertar os atalaias, aleluia, porque o Senhor quer que você dê aviso da parte de Deus nesses últimos dias. O Senhor quer que possamos abrir os nossos lábios e propagar o que Ele manda, porque o Senhor fala aqui, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Quantos não estão dando aviso da parte de Deus? Porque estão voltados para os seus próprios achismos, estão voltados para o seu próprio umbigo, sua própria vidinha, estão voltados para espírito de consideração. E às vezes Deus quer usar você para o seu amigo, mas você está dando mais valor à amizade do que o que Deus manda para salvar o seu amigo. Oh, é sinal que você não ama tanto o seu amigo assim. Senão você avisaria ele do que está por vir, do que está para acontecer. No versículo 20 diz assim, todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. O Senhor nos julgará segundo o seu caminho, ó casa de Israel. Ó casa de Deus, ó povo de Deus, sejamos atalaias do Senhor e entendamos que Deus manda tocar a trombeta para que esses ouçam. Ainda há tempo, mas se não ouvires, aquietai, porque a sua parte você terá feito. Portanto, abra a sua boca e toque a trombeta. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. E saiba, Deus quer te usar para tocar a trombeta já.